Fala galera, tudo tranquilão? Vamos agora dar início aos exercícios de heredograma, tá? Para a gente trabalhar também probabilidade, ou seja, é o início da inclusão da matemática no mundo da biologia, nossa querida genética e cálculo de probabilidade, galera. Vamos ver o seguinte, se assuste não, vocês vão ver que principalmente se pegarem bem a aulinha 1, a aulinha 2, aquele papo inicial, né? Mas essas aulas que eu vou fazer de exercícios para vocês, genética vai ficar molinho demais. Então, galera, fiquem ligados aí que a gente vai começar essa brincadeira logo após a nossa vinheta. Roda ela! Pronto, galera, estamos de volta aí. É o seguinte, trouxe 3 exercíciozinhos, beleza? Tá? A gente vai depois apagar o quadro aqui e colocar outra questãozinha. Dá pra gente trabalhar as situações possíveis dentro de exercícios, galera. Não tem nada melhor do que estudar genética, inclusive pegar os conteúdos que a gente vai comentando em cima dos exercícios. Maravilha? Então a gente está trabalhando a primeira lei, ok? A gente vai incluir os outros detalhes. Por enquanto eu estou trabalhando só com dominância completa, que segue o conceito que a gente viu na primeira aulinha de teoria, ok? Então vamos com calma, porque a gente vai dividir nessa primeira aula uma aulinha em que a gente vai aprender a montar o heredograma, ok? E depois a gente vai falar também de ausência de dominância. Então vai ficar um curso completo, bonitão aí de genética para vocês, beleza? Então, galera, não tem jeito, não é só assistir o vídeo. Assista o vídeo e depois peguem as questõezinhas e tentem fazer, obviamente. Show? Então essa primeira questãozinha, galera, é uma questão bem tranquila. Não tem nada muito elaborado no texto, ok? Botei o heredograma aqui que a gente vai trabalhar bastante com ele, tá? Mas antes de falar dele, como eu comentei com vocês, eu vou incluindo detalhes, né, e tópicos dentro dos exercícios. Vamos falar do que nós chamamos de casal-chave, ok? Como assim, Vitão? Vocês vão se deparar com algumas questões, né, nas listinhas, ok? Em que o cara vai comentar lá um enunciado, às vezes uma história triste, o que for, ok? Mas ele não vai dizer se a herança ela é autossômica dominante ou uma herança autossômica recessiva. Ele não fala. O cara é cheio de maldade no coração. Então a ideia vai ser você olhar o heredograma e ter que definir. Vitão, tem como? Pô, deve ter. Então eu botei 2 situações possíveis aqui. Repare o seguinte, nós vamos chamar de casal-chave aquele casal que vai nos ajudar a definir se essa herança ela é dominante ou recessiva, beleza? O que vocês vão ter que correr atrás do heredograma, galera? Um casal que seja igual e o bacuri diferente. Casal igual e o bacuri diferente deles, beleza? Tranquilo? Então, lembrando, partindo do princípio que o nosso heredograma, ok, o quadradinho é homem, ok, e a bolinha é mulher. E na grande maioria das vezes, ok, quem está pintado, ok, é quem tem a herança, beleza? Ou quem é afetado, vocês vão ouvir muito esse termo também. E quem não está pintado é quem é normal, ou não tem a herança, ou não tem aí, ou não é afetado. Show? Então esse é o basicão de representação de heredograma. É claro que nos exercícios, ao longo aí do nosso curso, a gente vai ver algumas outras situaçõezinhas. Tranquilão? Então, galera, antes de matar a questão, vamos olhar aqui, ó, né? O que é esse casal-chave? Quais são as conclusões que eu posso tirar a partir desses casais? Vocês sacam aqui comigo. Se esse casal ele é igual e o filho é diferente, opa, eu posso afirmar que esses caras, eles são homozigóticos? Azão, 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 azão? Galera, vê se vocês concordam comigo. Se o pai e a mãe for azão, azão, eles só produzem gametas azão, então o filho seria o quê? Azão, azão. Beleza? Eles poderiam ser azinho, 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 azinho? Se fossem assim, produziriam gametas azinho, então, os dois, e teriam um filho azinho, azinho. Opa, Vitão, ele é diferente.
Pois é. Então, galera, sempre que vocês se depararem com essa situação, vocês vão poder afirmar, ok, que os pais, né, são heterozigóticos. Ah, Vitão, então o pai deve ser azão azim e a mãe é o quê? Azão azim. Sim, pode ser que sim. Por quê? Porque aí a gente consegue imaginar que esse filho, ok, ele é o quê? Azinho azim. Tem chance, porque esse casal vai ter gametas, né? Vão produzir gametas azão e azim, então, todos os dois. Então eles vão ter bacuri, azão azão, azão azim, azinho azim. Serão as 3 possibilidades genotípicas, coisas que a gente viu na aula passada, quando a gente falou do cruzamento das ervilhas, ok? Então, galera, reparem que quem determina a herança, a gente disse que é quem está marcado. Então, coincidiu quem está marcado com azinho azim. Então, a gente diz que essa herança é uma herança, o que é? Recessiva. Ok? Maravilha. Show de bola. Agora, e do lado de cá, Vitão, o que muda? Na verdade, não muda muita coisa, né? Os pais, reparem que são iguais e o filho diferente. Podem eles ser homozigóticos? Azão, 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 azão? O filho, ou no caso aqui a filha, seria azão, azão. Então repare que o sexo não importa, tá? Ó, botei um filho e uma filha aqui, só para vocês se ligarem. Poderiam ser azinho, azinho? Não, porque a filha seria azinho, azinho e ela é diferente dos pais. Ah, Vitão, então, mais uma vez, eu concluo que esse casal, ele é heterozigótico. Show? Maravilha? Para eu ter a chance dessa filha ser diferente, ser homozigótica recessiva. Tranquilo? Porque se ela fosse azão, azão ou azão, azim, também seria pintada como os pais e não é. Show? Só que agora tomem muito cuidado, porque quem não está pintado é o azinho azinho. E a gente combinou que na grande maioria das vezes quem não está pintado, a não ser que ele te dê uma legenda mudando isso, ok? Quem não está pintado é quem não tem a herança. Então quem tem a herança é quem está pintado. Maravilha? Então essa herança é uma herança. Repare que quem está pintado é quem é dominante. Ah, Vitão, então essa herança ela é uma herança dominante. Show? Por enquanto, trabalharemos somente com heranças que estão relacionadas, né, aos cromossomos que são, né, autossômicos. Beleza? Tranquilão? Bom, vamos agora para o exercício, tá? Ele está aí na tela para vocês. Se quiserem pausar para ler, né, pausem e leiam, tá? Ou venham aqui comigo, que não tem nada demais, ok? No enunciado. Então ele quer que a gente determine quem obrigatoriamente é heterozigótico. Bom, vamos, né? Ele não fala se ela é dominante ou recessiva, mas a gente tem um casal-chave nesse heredogramas? Sim. Repara o seguinte, ó. Esse casal, os pais são iguais e tem um bacurizinho aqui, ó, diferente. Ah, Vitão, então a gente consegue definir, ó, a partir desse casal? Sim, né? Repare que coincidiu, ó, com essa situaçãozinha. Então, esses pais aqui, eles obrigatoriamente são heterozigóticos para terem a chance de ter um filho que, como tiveram, azinho, azinho, no caso 5. Então, quem está marcado é quem tem o dominante, ou seja, essa herança ela é dominante. Agora, gente, vai ser muito importante para a vida de vocês, tá? Trabalharem a ideia de poder ou não poder definir, às vezes parcialmente, às vezes totalmente, tá? O genótipo de um indivíduo. Maravilha? Vocês vão ver, inclusive, que isso influencia na probabilidade. Vamos lá, então. Vamos ver quem a gente consegue de fato definir. Bom, se a herança ela é recessiva, desculpa, se a herança ela é dominante, quem é normal é recessivo. Isso quer dizer que os outros aqui, ó, o indivíduo 3 e o indivíduo 9, são recessivos.
ok? Agora, o 4, galera, se ele é afetado, ele tem um azão. Só que aí vem a pergunta, consigo definir se esse cara é azão-azão ou azão-azinho? Cara, se os pais são heterozigóticos, poderia vir um azão de um dos dois ou um azinho também de um dos dois. Então, não consigo definir, ok? Então, a gente normalmente representa como azão traço aquele cara que a gente sabe que tem um azão, mas a gente não consegue ter certeza absoluta que é, né, se é azão-azão ou azão-azinho. Beleza? Tranquilo? Vocês já devem ter ouvido falar, tá, de um outro tipo de situação, um tópicozinho que normalmente é dado, tá? Normalmente coloca separadamente nos livros, mas para te chamar a sua atenção, que é a ideia do cruzamento-teste. Como assim, Vitão? Né? Se você, vê se você concorda comigo aqui, ó, na ideia do cruzamento-teste. Tá? Tem professores que dão denominações diferentes, tá, galera? Zero problema, zero estresse, tá? Vamos supor que você quer saber se esse rapaz ele é azão-azão ou azão-azinho. O que você vai fazer? Ó, vou pegar ele aqui, azão traço, ok? E vou cruzar com um indivíduo homozigótico recessivo, azinho-azinho. Por quê, Vitão? Vocês concordam comigo? Desse cruzamento, ok? Desse cruzamento, se eu tiver 100% de azão-azinho, quer dizer que ele é azão-azão, uma probabilidade muito grande, né, galera? Porque, para dar 100%, quer dizer que esse cara produz gametas somente do tipo o quê? Azão. Esse cara sozinho, então 100% azão-azinho. Agora, se por acaso der 50%, ok? Azão-azinho e 50% azinho-azinho, opa, agora eu consigo definir que esse cara ele é heterozigótico. Por quê? Porque aí eu penso no gameta azão e no gameta azinho. Então um azão pode ligar com um azinho, formar azão-azinho. E um azinho com outro azinho, forma azinho-azinho. Maravilha? Bom, aqui não é necessário, aqui a gente só precisa saber quem realmente a gente consegue definir. Então, o indivíduo 6, eu sei que ele tem um azão. Só, galera, olha aqui, ó, são filhos, né, do mesmo casal, mas esse cara eu consigo definir. Por quê, Vitão? Porque, ó, se eu botei o traço aqui só para representar, tá? Porque qual a ideia? Se eles têm um bacurizinho azinho, esse azinho pode ter vindo do pai e esse azinho pode ter vindo da mãe. Então, ó, com certeza, esse cara também é heterozigótico. Já o indivíduo 7, eu sei que ele é azão, porque ele é afetado, essa herança ela é dominante, e também com um filho azinho, com certeza vem um azinho dele. Show? E o indivíduo 8, ok? O indivíduo 8, a gente não conseguiu nem definir esse cara aqui, a gente sabe que tem um azão, mas olha só, esse cara aqui é azinho, né? Porque a mãe com certeza enviou um azinho. Então, galera, que maravilha, né? Vamos circular aí quem de fato e obrigatoriamente é heterozigótico. Então, esse rapaz, o indivíduo 1, o indivíduo 2. Esse cara não é, esse cara não é, esse cara não é, esse cara é, o 6, esse 7 é também e o 8 também. Show? Então, só para eu conferir aqui, porque eu botei no meu celular a questãozinha, ficou a resposta da letra C, ok? 1, 2, 6, 7 e 8. Show? Então, maravilha. Bom, galera, agora que vocês já estão fera em determinar genótipo, vamos trabalhar com a ideia de uma probabilidade razoavelmente simples, beleza? Por quê, galera? Ele me deu esse seriadograma, ok? Reparem aí na questãozinha, ele fala pouco, ó, se os indivíduos 7 e 11 se casarem, a probabilidade desse casal ter uma filha com o mesmo fenótipo do avô materno é... Ele não falou se é dominante ou recessiva, só que você já sabe determinar. Então, vamos ver? Tem um casal-chave aqui, galera? Vamos lá. Deve ter. Aqui, ó. Esse casal, vou marcar tudo aqui, ó, para ficar bem fofo.
ok? Para não ficar muito rabiscado. Ó, esse casal é um casal-chave. Por que é um casal-chave, Vitão? Porque é um casal, ó, em que os indivíduos são iguais e têm filhos o quê? Diferentes. Ah, Vitão, então vamos só para treinar? Vamos tentar definir o genótipo do máximo de indivíduos que a gente conseguir aqui nesse heredograma? Bom, eu tô falando para vocês que a herança, já que esse cara é heterozigótico e a mãe é heterozigótica, para ter a chance de terem filhos, né, homozigóticos, repare que quem está pintado é quem está com o dominante. Então, essa é uma herança dominante, ok? Bom, esse filho 5 eu consigo determinar? Eu sei que ele é azão alguma coisa, mas pode ter vindo o azão ou o azinho, ok? O 8, a mesma coisa, eu sei que é dominante, pode ter vindo o azão ou o azinho, beleza? Agora, todo mundo que é normal é homozigótico recessivo. Boa, Vitão! Né? Você já tinha definido aqui que a herança, né, ela é dominante. Agora, esse 3 a gente consegue? Galera, se tem filhos azinho, azinho, tem que ter vindo um azinho da mãe e um azinho do pai. Então veio um azão e um azinho. E o 11, né? Com certeza veio um azão, ok? E um azinho. Show? Maravilha, galera. Então a gente definiu aí, né? Só não conseguimos definir desses dois. Isso não tinha na questão. Na questão, ela é bem simples, ok? Ele está falando somente, né, da probabilidade do casal ter uma filha com o mesmo fenótipo do avô materno. É o casal 7 e 11, ok? Então vamos lá. 7 é esse rapaz, ok? E 11 é essa moça aqui. Bom, a gente já acabou determinando os genótipos deles, só precisava deles, né? Então, e tinha que se ligar no avô também materno, ok? Então, qual a ideia, galera? Vamos lá. Vamos fazer o cruzamento aqui bonitinho, ó. Azinho, azinho, com a moça que é azão, azinho. Então, qual é o grande lance? Quais são os gametas? Sempre se perguntem em relação aos gametas, a gente ajuda bastante, tá? Qual o gameta que que esse rapaz produz? Somente gameta do tipo que? Do tipo azinho. E a moça? A moça, ela produz, tá, gameta do tipo, vamos botar aqui bonitão, o nosso quadrinho do amor, né? O azão e o azinho, porque ela é heterozigótica. Então, se juntar azão com azinho, azão, azinho, ok? Azinho com azinho, azinho, azinho. Maravilha. Bom, ele está falando, gente, né, do avô materno. O avô materno é esse, né? No caso, essa galera vai ter um filho, ok? No caso, uma filha, né, que ele está perguntando, ok? Vai ter uma filha, então o avô materno dela é esse carinha, beleza? Só para vocês não se perderem, que às vezes a fofoca é grande, né, vocês se perdem. Então, ele quer que o genótipo seja igual a esse. A gente já descobriu. Para o genótipo ser azão, azinho, a chance é de meio, ok? Maravilha? Só, galera, já vamos introduzir um detalhe. Sempre que ele definir a questão do gênero, né, da sexualidade da criança, ok? Cuidado, vocês precisam trabalhar com a ideia que a chance de nascer uma criança do sexo masculino e do sexo feminino é igual. Então é 50-50, 50%, ok? Então a gente tem que multiplicar, né, nesse caso aqui, ó, por meio para saber a chance de ser uma filha com o mesmo genótipo do avô materno. Então isso vai dar exatamente 1/4, vulgo 0,25, 25%. Show? Então, galera, fizemos aí as duas questõezinhas. Estão vendo que eu estou introduzindo detalhes, então assim, a ideia é essa, tá? E a gente vai fazer a terceira situação, que vem com uma situação um pouquinho diferente. Vamos lá? Então, pronto, galera, estamos de volta aí, ó, depois da nossa mágica. E o papo é o seguinte, ele me deu aqui, né, um heredograma a respeito da mucoviscidose, ok, em uma determinada família, e ele quer saber a probabilidade do casal, ó, 2,1 e 2,2 ter uma criança com essa herança, beleza?
Então o papo é o seguinte, minha gente. Cara, dá para trabalhar aqui de boas. Primeiro, definindo o heredograma, porque ele olha enunciado aí, ó, tá aí na telinha para vocês, ok? Quem quiser dar uma pausada, aquele papo de sempre, ok? Mas ele não diz se a herança ela é ou não dominante ou recessiva, beleza? Tranquilo? Então, galera, qual é o papo? Filho, casal-chave neles, ok? Então a gente vai procurar o casal-chave, casal igual com bacuri diferente, beleza? Então a gente tem aqui, lindamente, ó, esse casalzinho, ok? Vamos botar aqui, bem fofamente, tá? Para ficar organizadinho o caderno de vocês, não ficar aquela zoeira. Então repare que esse casal aqui é meu casal-chave, beleza? Então, pais iguais, filhos diferentes. Reparem que agora, ó, o que vai rolar? Para esse casal igual ter um filho diferente, eles precisam ser o quê? Heterozigóticos. Vitão, se são heterozigóticos, esse rapazinho aqui, o 3, ele é azinho. Não só ele, né, galera? Todo mundo que tiver a herança. Como o indivíduo 1, que tem a ver aí com a questão, e o 4 também. Só para a gente continuar a pegada de ampliar a mente, né? Vamos definir. Consigo definir o genótipo desse carinha aqui do 5? A gente sabe que o 6, ele é azinho, ok? Mas não me ajuda muito, porque eu sei que o 5 tem um azão, mas eu não consigo definir o outro. Show? E aí vem a pergunta, porque exatamente, cara, tá? A brincadeira tá nesse casal. E aí fica a dica do tio para vocês. Cara, crie uma espécie de um protocolo na mente de vocês. Porque essa situação, como eu falei, é uma situação um pouquinho diferente. Mas, cara, é a situação que normalmente vocês interpretam errado. Ok? Então tomem muito cuidado. Ok? Essa é a questão, assim, para vocês terem muito cuidado na vida de vocês. Por quê? Vamos lá na matemática e na interpretação de texto. Esse rapazinho aqui, o 2, você consegue definir o genótipo desse rapaz? Não consigo, Vitão. Por quê? Porque eu sei que ele tem um azão, ok? Um azão. Só que eu não sei se veio, né, o azão da mãe ou do pai, e se da mãe ou do pai também vai ser enviado um azão ou um azinho. Ah, Vitão. Então, olha só, galera, marca isso. Né? A pergunta é, o cara está te dando um cruzamento, pergunta, eu consigo definir? Sim. Então você vai fazer igual aos outros exercícios anteriormente. Beleza? Não consigo definir. Opa, então você tem que ter muito cuidado. Porque esse rapazinho aqui, ele pode ser azão ou azinho. Só que aí você não pode confundir agora com o que ele está perguntando. Ele vai perguntar qual é a probabilidade de ter a mucoviscidose, a criança ter a mucoviscidose. Cara, se for azão, é 0 a chance. Vocês concordam comigo? Porque se for azão, todos os filhos, já que a mãe é azinho, serão azinho. Tranquilo? Essa é a ideia. Só que você está excluindo, gente, a possibilidade de ser azão? Não, você não está. Isso é matemática, né? Porque a chance de ser azão ou azinho. Então você soma. Só que no final de contas, vocês vão somar com 0, porque se ele for azão, ok? A chance de ser vai ser 0. Então, se perguntem, posso ou não posso definir o genótipo desse casal? Sim, maravilha, segue, né? Mete bronca na probabilidade. Não posso. Calcula a chance de ser. Então a brincadeira é saber qual é a chance desse rapaz ser azinho. Ah, Vitão, então vou fugir da questão e vou lá no casal, ok? Que são os pais desse cara. Então é o casal 1, ó, geração 1, ok? Geração 1 e 1 com a mãe, no caso, desculpa, né? O pai, que é da geração 1 e é o indivíduo 2. Então eu estou cruzando dois heterozigóticos,
azão, azinho, azão, azinho. Quais os gametas que a mãe produz? Azão e azinho. E o pai? Azão e azinho. Azão com azão, azão, azão. Azão com azinho, azão, azinho. Azão com azinho, azão, azinho, 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 azinho. Só que aí vem o detalhe. O heredograma já não me afirmou que esse cara é normal. Olha que ele não está pintado. Então você exclui, ok, a chance de ser azinho, azinho. Beleza? Então, cuidado com isso. Porque, galera, qual é a chance de ser azão, azinho? A chance, ó, lembra que a gente falou, pode ser azão, azão ou azão, azinho. Mas a chance de ser azão, azinho é de 2/3, ok? Então essa chance aqui é de 2/3, já que a gente excluiu a possibilidade dele ser azinho, azinho, ok? Então, galera, sendo ele azão, azinho, agora a gente vai fazer o cruzamento entre o 2/1, que é azinho, azinho, a moça, e o rapaz com a possibilidade de ser azão, azinho. Quais os gametas que ela produz? Somente gametas azinho. E o cara? Azão e azinho. Azão com azinho, azão, azinho, azinho com azinho, azinho, azinho. Vitão. Então a chance de ter a mucoviscidose, que é uma doença recessiva, é de meio, ok? Só que é meio, beleza? Chance de ser meio, vou botar aqui no canto para não ficar bagunçado, ó. Chance de ter a doença, então a probabilidade de ser azinho, azinho é meio, só que a chance desse rapaz ser azão, azinho é de 2/3. Só, galera, são situações totalmente independentes. Vocês lembram da regrinha do E na nossa queridíssima propriedade da lá na probabilidade da matemática. Então, quando é E, a gente multiplica. Então, a gente vai multiplicar meio, que é a chance de ter a mucoviscidose, e a chance do indivíduo ser azão, azinho. Então, a gente vai multiplicar por 2/3, ok? Então, corta, corta, ok? Isso vai dar 1/3. Ele não falou de sexo. Se ele falasse do sexo, você teria que multiplicar por meio. Como ele não falou, a gente morre aqui num 1/3, beleza? Então, galera, atento, fique muito atento. Deu para descobrir o genótipo? Larga a probabilidade direto. Se não der, como essa situação, se pergunte, eu consigo definir? Não consigo definir. Então, tem que calcular a chance de ser. Qual é a chance de ser, né, heterozigótico? 2/3, que foi o que a gente calculou aqui, tá? Já que não pode ser azinho, azinho de forma alguma, porque o heredograma me disse que ele não está pintado, que ele é normal. Show, galera? Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, escrevam, ok? A gente está junto, beleza? Não deixe aí de dar um like, né? Se inscrever, mandar para a família, ok? Pro cachorro, todo mundo. E tamo juntasso. Um forte abraço.